dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para mais um Fuji Talks. Eu sou o Rodrigo Terra e vou acompanhar hoje a Adriana e o Carlos. Daqui a pouco a gente vai nos apelidos. Para falar de um tema muito interessante e que mexe com a vida de todo mundo, né? Que é como desenhar a carreira, que pontos são importantes para isso. E eu queria que vocês se apresentassem, porque ninguém melhor do que nós mesmos para falar da gente. Então, Adriana, por favor. Vamos lá, prazer, gente. Eu sou a Adriana. Eu sou mãe da Carol, que tem 6 anos, do Daniel, que tem 4 anos. Eu sou natural de Brasília, vocês vão perceber pelo meu sotaque, mas eu moro aqui em São Paulo desde 2018. Estou no RH aí já há uns 15 anos. Vim de grandes empresas como Ambev, BRF, e aí estou agora aqui na Fujifilm há 1 ano e meio, mais ou menos. Sempre aí no RH. Tive um pezinho no financeiro, mas foi muito curto. Então, minha carreira toda realmente foi dentro do RH. É o que eu amo, é o que eu gosto de fazer e faço com o meu coração mesmo. Carlos, por favor. Já vou entregar o apelido, né? Boa. Sou o Carlos Trota. Vou na linha do que a Adriana colocou. Sou carioca. Acho que também meu sotaque vai meio que entregar. Estou aqui há um pouco mais tempo do que você. Estou aqui há 18 anos já, 18, 19 anos aqui em São Paulo. Sou casado também já há bastante tempo. Não tenho filhos, né? Tenho uma filha pet, eu acho que está valendo também, sim, né? Sim. E sou sambista, adoro samba. E no RH estou por opção há 20 anos. Não me arrependo dessa carreira e eu acho que isso já é o comecinho do que a gente também vai tratar aqui, vai falar um pouquinho aqui hoje. Legal. Acho que a dúvida que todo mundo tem no começo da carreira e ao longo da carreira é como é que eu desenvolvo um plano para a minha vida profissional. É uma questão que está passando pela vida de todo mundo, não importa a idade, não importa o segmento. Então eu queria que vocês me ajudassem a refletir aqui o que é um plano de carreira, né? Como é que eu paro para pensar em determinados momentos da vida se eu estou no caminho certo? Tá. Você me complementa Opa. aqui, tá? Também que eu acho? Assim, a minha opinião é que primeiro e principal ponto é que a gente tem que se conhecer. Então, você precisa saber o que te move, o que te motiva, o que te faz feliz, o que você gosta de fazer. Então, se você não se conhece, fica muito difícil você fazer qualquer coisa relacionada à sua carreira. E eu acho que, talvez, assim, o mundo muda tanto, né? As coisas mudaram e a pandemia veio e mostrou, assim, de maneira muito clara pra gente como as coisas vêm mudando e a gente vem se adaptando. O plano também vai mudar, né? E as coisas vão se atualizar no meio do caminho. Então, eu acho que o mais importante é você se conhecer e você estar disposto a mudar, a se adaptar, a entender e ver que coisas novas vão surgir no meio desse caminho e que talvez esse caminho vai vir para cá um pouco, depois ele vai para lá um pouco. Então, ele vai deixar de ser um linear ou uma escadinha, um step by step certinho, para ser algo que ele vai sendo construído ao longo do tempo. Eu acho que tem um ponto que o Terra trouxe. Acharam meu apelido. E eu acho que você complementou, Adriana, que independe, né, de que momento você está da vida ou da carreira. Isso vale para todo mundo, né? E tenha certeza de que vai mudar. Né? Porque não adianta a gente achar que aquilo que a gente pensa vai valer para a carreira toda, né? Se é que a gente vai dar uma finitude para a carreira, não vai valer. Então, hoje, a gente tem que ter o olhar de que, primeiro que é uma sacanagem, pode falar sacanagem? Já falou? Uma sacanagem achar que uma pessoa com 17, 18 anos sabe o que é da vida, sabe o que é da carreira, vai fazer aquela faculdade, não tem nenhum problema se com 25 mudar, com 30 mudar. E eu acho que depois disso, você profissional e tendo passado por uma série de vivências, também não tem problema com 30, 35, 40 também pensar em mudar. É saudável, né? Acho que é um colorido que se dá. Sim. Eu costumo dizer que tem pessoas que são privilegiadas ou não, por saberem desde muito cedo o que elas querem ser. Então tem um amigo meu do Rio, que é um surfista famoso, chamado Rico de Souza,
que está com 70 e poucos anos, e há muito tempo ele decidiu que queria ser surfista, nem tinha surf no Brasil. E ele passou por todas as barreiras e a vida inteira ele fez o possível e o imaginário para continuar fazendo o que ele ama. Isso é muito raro de acontecer. Num mundo de mudanças frenéticas que cada vez mais a gente tem, a confusão de oportunidades acaba tirando um pouco o nosso foco. Mas no ponto diferente, qual seria o ponto de partida, né? Porque a questão prática, a gente conversou muito a teoria aqui, mas na prática, eu tenho uma escolha no começo que é baseada, como você falou, Adri, em você. Tem alguma fórmula para seguir isso e tem algum momento para você rever cada fase? Vou deixar você começar. Eu acho que não tem. Eu acho que isso vai aparecer e você vai sentir na hora que aparece. Eu acho que eu sou um certo exemplo disso, né? Talvez não trazendo no que você deu de exemplo do rico, que eu acho que aqui é um dom, é uma outra parada, sim. Né? Mas eu acho que você se perceber, como a Adri falou, e ficar se questionando, né? Não de forma pesada, né? Mas de quando em quando fazer uma revisita é importante. Né? Eu, em algum momento, achei que eu ia fazer administração, que eu fiz, mas mais ligado a finanças, fiz a primeira pós em finanças, e num determinado momento, né, nesse comecinho de carreira lá de RH lá atrás, eu ouvi uma pessoa próxima, a minha gestora, que disse que eu tinha características para seguir a carreira, né, de recursos humanos. Então, eu acho que nesse momento eu parei e pensei, né? Surgiu num momento em que tinha, inclusive, oportunidades, né? Porque também tem uma coisa de você sentir e querer, mas eu acho que também não tem pecado nenhum de você olhar e falar, opa, tem um caminho aqui, uma oportunidade que eu nem tinha pensado. E isso surge, acho que sem bater na porta. Essa semana, inclusive, eu estava conversando com uma grande amiga minha que trabalhou anos comigo atrás, e a gente estava falando sobre, né, cada um tá num lugar agora, como as coisas mudaram, outros amigos no meio do caminho, em áreas diferentes e tal. E a gente discutiu assim, o que é o sucesso, né? E para mim, o sucesso não necessariamente é a nomenclatura do meu cargo. Para mim, o sucesso pode ser estar fazendo aquilo que eu sempre amei. Para mim, o sucesso não é, talvez, ganhar ou, né, receber 100 mil reais. É receber menos, mas ter a oportunidade de estar com os meus filhos. Estar num cargo que não é um cargo de alta liderança, mas é um cargo que me alegra todo dia. Então, por isso que eu falei um pouco do se conhecer. Você precisa saber o que você quer. E não é porque, nossa, eu quero ser vice-presidente. Vice-presidente é sucesso. Não. Depende do que é sucesso para você. Então, eu acho que tem esse ponto. Por isso que eu acho que não existe realmente a fórmula secreta, né? Eu acho que as coisas, elas vão acontecendo. Eu brinquei ali no começo, né? Eu comecei no financeiro. Porque quando eu fiz faculdade, eu não sabia o que eu queria da minha vida. Aí eu fiz aqueles testes de personalidade, né? E aí deu administração. Falei, bom, eu vou para administração, porque administração eu tenho vários caminhos para seguir. Sempre gostei de número. Então, financeiro. Opa. Número, eu vou pro financeiro. Quando eu cheguei no financeiro, eu falei, não é isso. Não é esse tipo de coisa que eu me vejo fazendo a minha vida toda. E eu, né, o meu caso específico, felizmente, eu tive on the job. Lá eu pude perceber as outras áreas, conhecer melhor. Eu passei um tempo no financeiro, mas eu passei um tempo observando as outras áreas e vendo o que daquelas outras áreas eu achava que poderia me fazer bem. Uhum. E foi aí onde eu parei na área de gestão, RH, né? Depende de como as pessoas chamam. Então, acho que não existe uma fórmula do sucesso, mas eu acho que o mais importante é realmente você perceber o que funciona melhor para você. Boa. Estou aqui pensando, vendo vocês falarem, não existe fórmula de bolo, a gente tem que estar sempre atento aos nossos sinais, a quem nós somos, para saber o que faz a gente feliz e tentar achar esse caminho e seguindo conforme a vida vai levando. Quem é o grande responsável pela nossa carreira? É a empresa? É o seu gestor? O que vocês acham?
Essa é fácil. Não é, né? Inclusive, a resposta que você deu antes já deu uma bela de um caminho, né, para o que eu acho que você vai responder. Mas vou deixar você responder. Eu mesmo. Assim, né, eu tenho que saber onde eu quero ir, né? É claro, a empresa, o gestor, ele tem um papel de facilitar esse processo, mas a carreira é minha. E se eu não souber aonde eu quero chegar, o que eu gosto de fazer, qualquer coisa vai acontecer comigo, né? Então, eu sou responsável. Eu tenho que parar, eu tenho que analisar, eu tenho que conversar, eu tenho que ver quais são os caminhos possíveis para isso, ver as oportunidades que vão ter ao longo do tempo para eu poder chegar onde eu quero. E olha que coisa... Fala. Dá para fazer um paralelo com a vida pessoal? Total. Mas antes de falar sobre a vida pessoal, eu queria só complementar o que a Adri trouxe, né? Do privilégio da gente estar em 2023 e poder se valer disso. Imagina há um tempo atrás em que você tinha menos possibilidade, menos oferta, né, de empresas, etc. E aí você ficava preso no tem que, né? A carreira, né, de 20, 30, 40 anos numa mesma empresa. E aqui não tem nenhum problema se ainda hoje alguém quiser isso, porque aí, dentro do que você falou, é o que a pessoa quer, é o que me faz bem, e é o sucesso, né? Mas de verdade, hoje a gente tem uma possibilidade de abrir o leque, né, e escolher, e isso é bom demais. Trazendo para a vida pessoal, nada pior do que alguém gerenciar a tua vida, né? Olha que coisa mais triste, alguém determinar, né, de você fazer isso ou aquilo, né? Antes de eu vir para São Paulo, por uma oferta de trabalho, eu já queria vir para São Paulo. Eu já viria de qualquer maneira. Inclusive facilitou a minha vida, né? Porque patrocinou esse meu desejo, esse meu sonho, né? Mas eu já queria. Então já era alguma coisa em que eu estava construindo dentro, que eu achei e via que fazia sentido na minha vida como um todo. Então é absolutamente, Terra, indissociável a tua vida profissional da tua pessoal, né? Porque chega a dar um arrepio, né? De você seguir duas vidas, né? É uma coisa meio esquizofrênica se isso acontecer. Você é a mesma pessoa, né? Você falou, olha, ai, coisa horrível alguém gerenciar a sua vida, né? Esses dias conversando lá no team building que a gente fez, você vai viajar. Você não estuda um pouco do lugar, você faz um roteiro, você vê como é que vai estar o tempo. Por que você vai deixar outra pessoa fazer isso por você na sua carreira, né? Vai deixar a pessoa decidir se você vai ser um líder de pessoa ou não. Você não quer ser líder. A empresa vai lá e te coloca como um gerente para gerenciar 11 pessoas. E você fala, eu odeio fazer isso. Mas você precisa saber, assim, cara, eu vou te promover para gerente. Eu não quero ser gerente. Eu não me vejo fazendo isso bem, não é um negócio que eu gosto de fazer, eu não vou conseguir trabalhar nisso. Então, não deixa alguém fazer por você, né? Eu acho que, por isso que eu falo, você é o responsável. Você tem que ali falar, olha, empresa, olha, gestor, eu me vejo num caminho mais especialista, eu quero ter oportunidade um dia de liderar pessoas. Como é que eu faço? O que eu preciso aprender? O que você vê de mim, em mim, que eu posso melhorar para, numa futura oportunidade que abrir de gestão de pessoas, eu estar nessa posição? Então, você precisa trazer isso para que a empresa, a sua liderança, as pessoas que estão em volta, contribuam ali e te conheçam melhor. Seu líder vai saber, né, os gaps, aonde você tem as suas fortalezas, e ele vai contribuindo para que esse caminho aconteça. Olha que interessante que você trouxe, Adri. Nada combinado, né? É uma quebra de paradigma. O que você acabou de descrever é a pessoa fazendo a trilha de carreira dela, né? Dando tom para a coisa e não esperando, né, que determinem, né? Você precisa seguir isso, né? O que você acabou de descrever foi exatamente do tipo, deixa eu me antecipar, deixa eu saber, né, eu me conhecendo, deixa eu saber o que eu preciso para chegar nesse lugar e sendo sincero, jogando aberto, né, com quem eventualmente até tem a caneta para tomar essa decisão junto com você, né? Então acho que foi um exemplo da gente estar invertendo, né, aquilo que se pensava, de que a empresa determinava a trilha de carreira, a trilha da sua carreira. Acho que hoje isso não faz muito sentido. É difícil se conhecer.
né? É difícil. Todo mundo vai falar, legal, autoconhecimento, fácil. Legal. Não é um negócio assim instantâneo que você sabe e que sai naturalmente. E tudo bem, às vezes você, cara, não sei, Adriana, não sei mesmo se eu quero liderar a pessoa, se eu não quero. E aí, acho que é o papel da empresa ou do líder também, de estar ali, ou até mesmo do RH, senta com o RH, vamos junto aqui, vamos, através de perguntas, te fazendo perceber um momento que te fez bem, um projeto que você tocou, como é que você se sentiu. Então, não é às vezes algo que vem instantaneamente na cabeça de todo mundo, é algo que pode demorar e exige algumas perguntas e reflexões para você se conhecer. Outras coisas vão estar muito nítidas, né? Não, meu sonho é ser mãe, é poder estar com os meus filhos, e hoje a posição grande da minha empresa eu vejo que viaja muito e tal. Então, tem umas coisas que estão escancaradas na nossa frente que talvez não é o que a gente... E tem outras que não vão estar. Então... E as coisas podem mudar, né? Hoje eu tenho 2 filhos pequenos. Eu tenho uma mentalidade. Quando meus filhos estiverem lá na faculdade, sei lá, mudaram daqui, estão morando fora, estão fazendo... Será que eu vou querer a mesma coisa que eu quero hoje? Ou será que naquele momento eu vou estar com um pensamento diferente? Por isso que não é aquele plano, né, cravado. É um negócio que você tem que estar sempre conversando e atualizando ele. Sim, tá claríssimo para todo mundo, tenho certeza. Quem cuida da minha carreira sou eu, quem cuida da nossa carreira somos nós mesmos. Agora, eu trabalho numa empresa, cada um trabalha na sua empresa, e eu sei que é um limiar delicado entre o quanto a empresa interfere nessa decisão pessoal das pessoas. Fui redundante? Não, né? Não. Então, eu queria entender, Adri, e o Carlos, quem quiser começar, qual é esse limite, né? E como fazer essa integração de uma forma que respeite, que a empresa seja respeitada e que a pessoa seja respeitada. Eu acho, aqui eu vou puxar um pouquinho a brasa para o nosso lado, de gente de gestão, de RH. Eu acho que a gente precisa tá muito atento de que os subsistemas, eles se falam, né? E cada momento do ciclo de gente... Né? O que são os subsistemas? Os subsistemas de dentro do RH, né? Seleção, treinamento, desenvolvimento, né? Tudo se fala e cada programa que roda dentro desse subsistema, ele tem, né, uma ligação com o outro. Né? O que eu quero dizer com isso? Respondendo a tua pergunta, tem algumas variáveis, né, da empresa que passa por o mercado, passa pelo planejamento, aquilo que se quer, o planejamento de médio e longo prazo. Isso tudo vai interferir na formação de estruturas, etc., que impacta, logicamente, na oferta de uma posição, e isso, né, se liga naquilo que você quer para a sua carreira. Mas se você tem, ao longo do tempo, as avaliações de forma correta, se você tem os momentos de feedback sendo feitos, sejam os informais, one-to-one, ou então naqueles momentos em que precisa de uma coisa um pouquinho mais elaborada e formalizada, né? Eu acho que você tem a possibilidade, a empresa tem a possibilidade de, na hora de mostrar esse caminho, ter isso muito bem, no mínimo um draft feito, né, que não vai fugir aquilo que efetivamente vai ser ofertado para a pessoa, sabe? Se isso não acontece, talvez cause alguma surpresa do tipo, cara, eu nem sabia que tinha isso. Ah, tem uma área nova que vai surgir. Pô, se eu soubesse, eu tinha aplicado para ir para essa área, porque no fundo é isso que eu quero, estou aqui fazendo um curso disso. E se você tem esse caminho, né, das duas partes, né, de jogando limpo o tempo todo, eu acho que facilita. Perfeito. Perfeito. Acho que... Mas fala um pouquinho, então, André, sobre o limiar que existe. É porque, normalmente, o que eu vejo é, muitas vezes, né, o funcionário delegar para a empresa sobre a carreira dele. E a empresa, na minha opinião, queria ouvir a sua, não deveria conduzir esse processo. Porque, de novo, é decisão minha. Qual o limiar disso, né? Tá, vamos ver se eu te respondo, tá?
eu sempre falo, eu falei várias vezes aqui, né? Eu vou lá e vou decidir o caminho que eu quero seguir, tá? Mas eu também tenho que ter uma visão da minha empresa ali, né? Eu resolvo ser uma diretora de RH. Na minha empresa não existe essa posição. Assim, fica um pouco complicado, né? E aí eu acho que o papel da empresa é, cara, que legal que você quer ser uma diretora de RH. Eu acho que aqui dentro você tem alguns caminhos que podem ser seguidos e a gente tá aqui, vamos mostrar, a gente pode vir pra cá, e pode ser que num futuro essa posição exista, pode ser que não. Mas o caminho até você chegar lá é esse daqui. As coisas que você precisa aprender é esse daqui. Não, eu acho que eu tô pronto para ser gerente, porque eu sinto que eu tô pronto, eu vi aqui, e aí tem o lado de calma, não é você agora nessa posição, né? Porque o que a gente precisa é isso, o que a gente precisa para essa posição são essas e essas competências, essas e essas responsabilidades. Então, de acordo com os seus recentes feedbacks, com as suas avaliações, ainda precisa desenvolver esse ponto para que teu próximo passo chegue aqui. Então, né, quando eu falo, eu sou protagonista, eu vou lá, eu faço, mas também tem um ponto que a empresa tem que ter as possibilidades para ele caminhar. E às vezes pode ser que o funcionário fale, cara, mas eu quero ser isso e eu não consigo chegar aqui dentro, né? E aí talvez o funcionário vai ter que pensar, bom, quero ficar aqui, eu amo aqui, quais são as possibilidades que eu tenho aqui dentro? E, cara, não, é isso que eu quero decidir, eu quero ser surfista. Na Fujifilm eu não vou ser surfista, entendeu? Não tem como, eu não tenho como te treinar como surfista aqui. Então, talvez ali, naquele momento, com aquele desejo, ele vai ter que pensar, não, então tá, eu vou ser surfista só nas horas vagas. E aqui dentro eu vou trabalhar como líder de pessoas que eu gosto. Empresa, quais são as possibilidades? Como líder de pessoa eu tenho na área de logística, eu tenho RH, tal. O que eu posso fazer? Que caminhos eu posso seguir? Talvez eu vou ter que dar um step para trás para poder um step para frente. Então, por isso que eu acho que, apesar da pessoa ser a líder, a protagonista do negócio, tem um papel forte da empresa e do líder de facilitar, de mostrar, de apontar o que precisa, o que falta, quais são os caminhos. Não sei se... Sim. Foi perfeito. Posso dar uma complementada? Sempre. Olha como é que reforça o que a gente falou até agora, a questão da decisão ser nossa. Você falou do limiar. Ainda se a empresa oferecer alguma coisa ou dar uma direcionada, a decisão, ou melhor, a consequência, ela é sempre compartilhada. Porque se não der certo, você também não vai estar dando certo, né? E aí eu queria trazer um exemplo, né? Ter bastante tempo, né, de vivência leva a gente a ter um monte de exemplo do que a gente está falando, né? Vira e mexe, vem na cabeça, né? Quando eu estava fazendo a virada, né, exatamente, né, de um pedaço que a Adri falou algumas vezes, que é virar gestor, etc., né, passar de analista para gerente, né, era absolutamente uma unanimidade entre eu querer, a empresa achar que eu estava no momento, etc., só que não tinha na área de RH uma posição de gerente de RH. Né? E a empresa, né, me direcionando, aqui eu não estou fazendo juízo de valor, tinha uma posição para virar gerente numa outra área. Né? Deu certo? Não deu certo. Porque eu privilegiei, né? E aqui tem culpa minha, eu sou sócio da empresa nessa parada, né? Eu optei por isso, porque era um desejo, né? Já tinha uma coisa, né, meio que unânime entre todo mundo, mas não era aquilo que a Adri está trazendo desde o começo, não era o que eu queria efetivamente em termos de carreira. 6 meses depois, eu saí da empresa, porque continuava não tendo opção para ser gerente na área de recursos humanos, eu saí da empresa porque aquela posição não fazia sentido para mim, para a empresa, etc. Então isso mostra que mesmo você avançando, você é sócio da decisão. Né? Sim. Tem muita gente que mira o cargo, né? Não o propósito do cargo. E aí não tem certo e errado, né? O cara fala, eu quero ser gerente. Se isso for extremamente relevante para a vida dele, provavelmente ele vai ser feliz sendo gerente. Sim. Mas quando você olha para suas características pessoais e fala, não sei ser gerente de uma planta industrial, eu vou ser gerente, eu não vou ser competente naquilo, e todas as frustrações que isso vai carregar ao longo do tempo, talvez destruam essa minha certeza
de uma posição e não de um propósito. É por aí? E como o Trota falou, pessoal e profissional agora, tá tudo junto e misturado. Uhum. Nesse cenário que você pintou, gente, vai dar ruim nos dois. Entendeu? Então, quero ser gerente. Hoje, gente, um gerente aqui, às vezes é um coordenador ali, que Verdade. na outra empresa que é menor é um diretor. O nome do cargo, hoje, é o que menos deveria, na minha opinião, tá? É o que você menos deveria pensar. Você deveria pensar, olha, eu gostaria de liderar uma equipe, eu gostaria de estar à frente de um projeto, eu gostaria de inovar, porque nomenclatura de cargo a gente vai variar de empresa para empresa. Eu era gerente numa empresa, que era a mesma coisa que coordenador do outro, o salário dessa daqui era até maior do que o gerente daquela ali, então, e tem muito isso, tá? Até, muito, assim, a gente às vezes faz entrevistas, né, a gente às vezes não, a gente sempre faz entrevista, e quando a gente vai conversando, a pessoa fala, não, eu quero ser gerente. O que é ser gerente para você? Né? O que é o gerente no seu ponto de vista? Porque, às vezes, o gerente, do ponto de vista dele, é um coordenador para mim, é um supervisor, né? Então, tem muito do nome do cargo, mas eu acho que a gente precisa refletir o que a gente quer fazer. Tem um exemplo disso que eu vejo, né? Não vivo, que são mercados novos e empresas novas. Volta e meia você vai no LinkedIn, eu dou uma passeada no LinkedIn às vezes para ver movimentos e características, tipos de vaga, para poder entender quem eu trago para minha empresa também. E aí tem lá, vice-presidente de marketing. Experiência anterior, mais de 8 anos no cargo, networking, campanhas e tal. Salário, R$5.000. Aí você fala, só numa empresa que talvez não tenha o background, talvez seja por ser jovem, que você tenta contratar alguém descasado com o pacote, né? Que é característica, remuneração, expectativa, e eu tenho visto isso cada vez mais. Vocês veem esse movimento por aí? Faz sentido? Conta um pouquinho para mim. Vai, Adri. É muito legal vocês se olhando e falando, quem fala primeiro. Porque a gente percebeu que os dois falam bem. É então... isso. É super normal, tá? Essa semana eu fiz uma entrevista, inclusive, e quando eu recebi, eu falei, não, esse cara foi diretor e tal, não. Eu falei, nossa, vamos conhecer aqui. Quando a gente vai conhecendo e aprofundando, você vê que realmente, não, peraí, essa pessoa pra gente aqui não seria, daria pra encaixar pelas atividades, pela responsabilidade, pela faixa salarial aqui, daria pra encaixar. Então, sim, eu acho que, me corrija se você tiver contra aí a minha opinião, mas quando começou a ter o boom das startups, aí começou para mim ficar pior ainda, porque a startup começou realmente a pagar muito mais, um analista virou gerente, o gerente era diretor, e aí virou uma bagunça de nome de cargo, realmente, começou a ter um monte de cargo. Dentro do RH, você passa a ter business partner é o que? É gerente, é analista, é especialista, e então, realmente, começou a ter, para mim, foi quando teve realmente o boom da startup, que foi quando começou a ter mais... Não era zero, né, Não Adri? era zero. Não era zero. O match de cargo, pra gente entender, à luz do que você trouxe antes, né, falando de que numa empresa uma coisa é uma coisa e na outra é diferente, já trazia para a gente esse desafio. Agora se potencializou isso, por conta, né, de mercados novos em que eles mesmos ainda estão se entendendo. Não é uma coisa proposital, né? Vou botar aqui vice-presidente de 5.000, né? Não, é porque é a realidade que está se construindo, né? Uma startup, né? E aí você é a pessoa para nos corrigir, que é um cara muito mais ligado nisso, Terra. Uma startup, ela nasce e ela vai meio que se construindo, né? Como é que a gente fala, né? A gente troca a turbina com o avião voando, etc. Ou seja, a startup ela decola, depois ela vai se adequando. E nesse sentido que a Adriana trouxe, piorou muito pra gente, porque agora a gente tem um desafio para entender, né? Se é aceleração de carreira ou se efetivamente o cara fez parte daquilo, né? Mas tá um pouco mais complexo hoje pra gente fazer essa comparação. Boa.
A gente sabe que, por mais que tenha a carreira seja responsabilidade nossa, que a empresa, de certa forma, tem que te ajudar a identificar suas potencialidades e ajudar cada um a trabalhar dentro da proposta de valor ou do negócio da empresa. Mas, certamente, tem alguns movimentos, atitudes que você pode ter que podem te ajudar, de forma ética, obviamente, a alcançar esse objetivo. O que vocês dariam de dica para alguém que, além de falar com o gestor ou falar com o RH, pode, de certa forma, estruturar um plano de crescimento, ou como a gente quiser chamar? A gente discute muito no trabalho que a gente faz no dia a dia, a galera de RH, o mapeamento de competências, etc., né? Eu costumo reduzir isso, e eu acho que meio que vale para o que você perguntou, Terra, dizendo que se a pessoa tem inteligência e coragem, né, no mínimo é o começo, né, das competências que se derivam. Lógico que tem posições que precisam de competências técnicas, etc., né? Então eu acho que a pessoa ela precisa estar muito certa, né, do caminho que ela vai trilhar, mas exercitando bastante, né, a inteligência e a coragem. E eu não estou falando com isso que ela não vai errar, tá? Porque uma outra coisa que a gente falou muito aqui, né, é de um modelo, né? A gente está falando aqui meio que no laboratório, né? Conversando aqui, mas a pessoa vai aceitar um cargo que efetivamente não era a hora, a empresa vai direcionar para algum momento. Então, acho que a dica é entender que vai errar e tudo bem, e que isso vai se acertar. Ao longo da carreira, tem tempo e espaço para isso. Não precisa ficar com a ansiedade de que a coisa precisa dar certo desde o começo, né? Faz parte. E, mais uma vez, isso vale para a vida também, né? Achar que você vai dar certo em tudo é ilusão. Eu agregaria adaptabilidade. Boa. Hoje é importante. Hoje, assim, é muito importante. Assim, talvez a adaptabilidade e a resiliência. Acho que são duas que eu complementaria, porque tá mudando muito e numa velocidade muito rápida. E se você não se adaptar a isso, você vai ficar para trás, tá? A gente tem falado muito, né, no nosso grupo aqui sobre o lifelong learning, que nada mais é do que o aprendizado contínuo. E é um pouco disso, assim. Gente, a expectativa de vida pra gente vai para mais de 90 anos. Sim. Se a gente ficar naquele tipo, nasceu, estuda, trabalha, aposenta, a conta não vai fechar pra gente lá. Então, eu insiro a adaptabilidade porque a gente vai estar constantemente tendo que estudar, ver o que está acontecendo, ver o que tem no mundo, o que está acontecendo, né? Quantas reportagens vêm? Profissões do futuro, tal profissão vai deixar de existir. Então a gente precisa estar antenado nas coisas que estão acontecendo e se adaptando ao que o mundo está trazendo para a gente de novidade. E resiliência, porque não é fácil às vezes você ter um negócio planejado e ter que mudar o caminho e ter que talvez passar por um pedágio aí numa posição ou num projeto mais difícil para chegar onde você quer, de ter que às vezes andar para trás, quero sair do RH e quero ir para o marketing. Cara, hoje eu tô como head de RH, eu quero ir para o marketing, eu não vou como head de RH para o marketing. Não se iluda, você vai ter que voltar aqui um pouquinho, você tem que aprender aqui um pouquinho para poder subir, talvez sim, talvez não, né? Mas eu agregaria essas duas. E eu acho que é olhar para frente, assim, a oportunidade às vezes passa muito mais rápido do que a gente está esperando. E às vezes ela pode demorar, por isso da resiliência. Mas ela pode passar muito rápido. E se você não tiver antenado, se você não pensar nela e se preparar para ela, ela vai passar e ela pode demorar depois de novo. Então, vou dar um exemplo simples e bobo aqui. Cara, para uma próxima posição minha, que talvez vai ser daqui uns 2 anos, porque a gerente acabou de entrar aqui, eu preciso falar inglês. Porque a gerente acabou de entrar, não vou pegar essa posição agora, ela veio do mercado, né? E aí acontece da gerente sair 6 meses depois. E aí você não tem o inglês.
E aí, aqueles 2 anos, agora vai ficar 2 anos e meio, porque a outra vai chegar e assim vai. Então, você tem que pensar um pouco no que você quer e já se antecipar. Não deixa a coisa ficar para trás, não. Porque a gente vai procrastinando algumas coisas. E aí, às vezes, a oportunidade passou ali e a gente não estava preparado para ela. Eu falei do samba lá no começo, né, Adri? Então, nessa não pode ir no do meu amigo Zeca Pagodinho, deixar a vida levar. Não pode deixar. E Dri, você está numa posição importante numa empresa super relevante que é a Fuji Filme. Como é que vocês direcionam, como é que vocês ajudam a pegar pela mão ou da forma que for feita lá na empresa? Tá. O que a gente está fazendo agora, né? Eu tô na Fuji há 1 ano e meio. A gente está saindo de uma mudança de mindset do RH para o RH estar realmente como um parceiro do negócio. Então, a gente reformulou muitos processos, a gente retomou uma avaliação de desempenho num formato diferente. Claro, como o Trota falou, vamos corrigindo os erros no meio do caminho. Para esse ano, com certeza, a avaliação de desempenho vai estar um pouco melhor do que a do ano passado. Então, a gente reformulou alguns processos, a gente está incentivando os feedbacks, a gente está construindo planos de desenvolvimento individual, a gente vai lançar a trilha de carreira, né? O que eu tô falando que a gente vai lançar a trilha de carreira, porque eu sou a protagonista da minha trilha, eu não vou lançar a trilha de todo mundo ali, porque cada um vai fazer a sua. Mas a gente vai lançar agora um mapa ali com os cargos, com as descrições dos cargos. Então, poxa, eu sou hoje um analista de marketing, mas eu adoro o trabalho que está sendo feito no RH. A pessoa pode ir ali e olhar e ver o que ela precisa, quais são os gaps que ela tem de sair do marketing para ir para o RH. E aí a gente vai incentivar cada vez mais o papel da liderança, a gente como RH abertos para conversar mais sobre carreira, a gente tem postado muito e publicado, incentivado a questão do lifelong learning, do aprendizado contínuo, a gente está com universidade corporativa. Então, a universidade corporativa está lá, tem N cursos. A pessoa pode ir lá e escolher o que ela quer estudar. Ela não precisa esperar. Nossa, eu não tenho dinheiro para fazer inglês. Tem lá na minha universidade corporativa o inglês. Eu não preciso esperar que alguém vá lá e pague o curso de inglês para mim. Faça por mim, né? Faça por mim. Então, não gostei desse. Vai no YouTube, meu bem. Tem tanto lugar para você aprender. Assunto, Tem podcast, tem tanto de congresso acontecendo. Então, a gente tem incentivado muito essa questão do aprendizado, de correr atrás, de conversar. A gente tem feito muitos team buildings, onde a gente vem trazendo um pouco sobre essa questão de protagonismo, falando mais sobre carreira. Então, esse é um pouquinho do que a gente vem trabalhando, mas é um trabalho de longo prazo, né? Um longo prazo e contínuo. A gente vai adaptando. Boa. A gente vai caminhando para o final aqui e eu acho legal sempre fazer uma pergunta que fecha os podcasts. Eu queria uma dica de vocês, não precisa ser profissional, uma dica de vida. Então, pensa um pouquinho o que eu aprendi que eu precisava passar para alguém, o que eu errei que pode ajudar alguém a não errar, sabendo que erro para mim pode ser acerto para você. Fica aberto o microfone. Agora eu vou ficar olhando para o outro. Vai você. Peraí, calma. Vou falar primeiro para deixar ela finalizar. Tá. Simplifica. Não é à toa que a galera fala de que tem muito valor no simples. Às vezes a gente quer florear demais. Às vezes a gente sobe o sarrafo sem necessidade. Eu não estou dizendo que você não tenha que ter objetivos, metas que te incentivem ao longo da vida, né? E aí não estou falando só profissional, o profissional é só um capítulo nisso, mas na tua vida como um todo. Mas não entra numa de complicar, simplifica, porque é exatamente no simples que você tem as melhores soluções. Show. Eu vou numa linha talvez pessoal, mas vai profissional também. Mas eu acho que é se cuidar. Se cuidar de cabeça. A gente vai numa pegada, às vezes, muito forte de trabalho e a gente esquece da gente. Eu acho que a gente tem que ter um momento nosso. Aquilo que te faz bem. Que sejam 10 minutos. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade em ler, tá? E por anos
anos, eu via todas as pessoas do RH postando que leram 30 livros, e eu me sentia, assim, tão mal, porque eu não tinha lido o livro, até eu me entender e falar, não funciona, eu vou mentir se eu ler 30 livros. Eu gosto de outras coisas, então... O que funciona pra você? Se conheça, se cuida. Cara, eu gosto de correr. Corre, vai te fazer bem o dia todinho, em casa, profissional. Então, você precisa estar bem com você. Para aí sim você estar bem, para aí sim você conseguir sentar e fazer um trabalho produtivo e estar feliz com o teu marido, com a tua esposa, enfim, namorado, enfim, com quem quer que seja. Então, além da dica dele, eu iria para uma dica pessoal que a gente não pode esquecer de cuidar da gente, porque a gente às vezes deixa isso de segundo plano. E é fundamental para que a gente consiga fazer bem o que a gente precisa. Perfeito. Uma bela aula de pessoas, que quer dizer vida pessoal, e pessoas, que é a carreira que vocês escolheram para ajudar pessoas a conduzirem carreiras. E muito obrigado. Foi um prazer conhecer vocês, discutir com vocês e debater. Obrigado a todo mundo por assistir mais um Fuji Talks e até a próxima. Até logo.